Portanto, o primeiro desafio que se apresenta quando o candidato pretende entender as regras para a solução de conflitos espaciais de constitucionalidade é exatamente distinguir quanto à forma, o que é a inconstitucionalidade material e o que é a inconstitucionalidade formal. A material diz respeito ao conteúdo do projeto de lei, da lei. Se esse conteúdo ele não fere o que a Constituição determina sobre aquele assunto. Já a inconstitucionalidade formal diz respeito à adequação do projeto de lei às regras estabelecidas pelo chamado devido processo legislativo constitucional, tanto no que diz respeito à iniciativa legislativa, quanto no que diz respeito à liturgia, ao rito legislativo, aos rituais previstos na Constituição. A lei produzida já sob a égide da Constituição atual deve guardar uma compatibilidade tanto material quanto formal com o texto constitucional. Já a lei recepcionada, conforme vimos, basta que essa compatibilidade seja atinente ao conteúdo. Os aspectos formais são, em princípio, irrelevantes para efeito de recepção da legislação infraconstitucional pré-existente. O problema é que a questão não se encerra por aí. Não basta que você seja capaz, como vimos no slide na aula anterior, de distinguir o conflito material do conflito formal. Você tem que ir um pouquinho mais além. Vamos voltar lá para o slide, onde a gente vai perceber até onde eu quero chegar. Primeira coisa importante aqui, você entender que essas duas classificações, elas não se excluem. Um projeto de lei e uma lei podem ser material e ou formalmente inconstitucionais. Então, é perfeitamente possível que dentro de um mesmo projeto eu tenha uma inconstitucionalidade material e formal. Segunda coisa que você tem que entender é que a inconstitucionalidade formal, objetiva, traduz o vício de rito e a subjetiva, o vício de iniciativa. Se as regras do rito não são observadas, eu estou diante de uma inconstitucionalidade formal. Se as regras relativas à iniciativa, nos casos em que a Constituição, conforme estudamos em outro módulo, exige iniciativa exclusiva, essas regras não são obedecidas, eu estou diante de um vício de iniciativa. A inconstitucionalidade formal, em regra, leva à nulidade total da lei ou do projeto de lei. Se o processo legislativo não foi obedecido, não importa se o conteúdo é ou não rígido sob o ponto de vista da sua constitucionalidade. Todo projeto de lei, toda lei deve ser declarada inconstitucional. Já quando a inconstitucionalidade é material, abre-se aqui duas perspectivas. Eu posso ter uma inconstitucionalidade material total, ou seja, todo o conteúdo da lei é contrário à Constituição, ou eu posso ter uma inconstitucionalidade material parcial. E essa inconstitucionalidade parcial, ela se subdivide em duas categorias. Eu posso ter uma inconstitucionalidade parcial com redução do texto, ou eu posso ter uma inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. Quando a gente fala em inconstitucionalidade parcial, quando a gente fala em inconstitucionalidade material total, você não tem dificuldade nenhuma de perceber isso, porque quando a inconstitucionalidade é total, tanto formal quanto material, toda lei deverá ser, entre aspas, revogada pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, quando a gente fala em inconstitucionalidade parcial, e aí falamos de inconstitucionalidade parcial com redução de texto, eu acho que também aqui você não vai ter nenhum problema de visualização. É possível que o Supremo Tribunal Federal, analisando através de uma ação direta de inconstitucionalidade, uma lei, entenda que há um artigo dessa lei, ou alguns artigos, ou um parágrafo, ou um inciso, ou uma palavrinha, que é inconstitucional. E aí o Supremo declara materialmente inconstitucional a lei, com redução de texto. Materialmente inconstitucional, é inconstitucionalidade parcial, com redução de texto.
Aí nenhum candidato vai ter dificuldade para visualizar. Bom, o Supremo então entendeu de revogar aqueles artigos, de revogar não a lei toda, mas aqueles incisos, aquele parágrafo, aqueles parágrafos, aquela palavra. Só há aqui que se perceber que o candidato não deve se confundir com um conceito que nós estamos a ver, que é o conceito de inconstitucionalidade parcial com redução de texto, com outro conceito que nós vimos lá no processo legislativo, que é um conceito de veto parcial. Quando o presidente, é sempre bom a gente relembrar isso, quando o presidente entende de vetar parcialmente um projeto de lei, ele não pode vetar uma palavrinha isolada no meio de um parágrafo, de um inciso ou de uma linha. Ele tem que vetar o inciso todo, a linha toda, o parágrafo todo, o artigo todo. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que nós estamos a ver. Agora nós estamos estudando a declaração de inconstitucionalidade parcial com redução de texto. O Supremo Tribunal Federal tem liberdade para entender que o advérbio de negação não, no meio de um texto, no meio de um parágrafo, é inconstitucional e assim revogá-lo. E tirando essa pequena confusão que pode existir entre os dois conceitos, repito, o de veto parcial, que não pode incidir sobre palavra isolada, e o de inconstitucionalidade parcial com redução de texto, que pode incidir sobre expressão palavra isolada, no meio do texto de um inciso, de um parágrafo, de um artigo, enfim, tirando essa possível confusão, não há nenhuma dificuldade para o candidato visualizar. O Supremo foi lá, analisou numa DIN e disse, não, vamos cortar isso aqui, porque isso é inconstitucional. O problema surge no momento em que o candidato, principalmente aquele que nunca viu direito na vida, se depara com a afirmação de um professor de direito constitucional em sala de aula, afirmação essa que diz, o Supremo pode julgar procedente o pedido numa ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, declarar inconstitucional a lei, parcialmente, sem redução de texto, ou por interpretação conforme a Constituição. Aí fica mais complicado, porque se você nunca viu direito, você vai dizer, peraí, como é que o Supremo declara inconstitucional a lei, mas mantém o texto dessa lei íntegro? Não mexe na letra da lei, não altera uma vírgula, mantém ali o texto integral. Como é que isso acontece? Nessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal entende que aquela interpretação que os tribunais estão dando da lei, aquela aplicação que os órgãos administrativos estão dando da lei, não é constitucional. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele não mexe na letra, ele mantém o texto íntegro, mas altera a sua interpretação, estabelece ou exclui uma interpretação e admite qualquer outra, né? É a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, ou ao contrário, ele dá uma única interpretação e diz, olha, esse texto só pode ser interpretado dessa maneira, qualquer outra interpretação que não seja essa interpretação é uma interpretação inconstitucional, é a declaração de inconstitucionalidade por interpretação conforme a Constituição. A diferença é muito sutil, ou é excludente, não, essa interpretação não é possível, só cabe qualquer outra menos essa, ou então é incidente, não cabe essa interpretação e nenhuma outra. Então, vamos tentar entender isso de outra maneira. Se você pega, por exemplo, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, São Paulo, você percebe que na leitura da segunda epístola de Paulo, Paulo faz ali um libelo a respeito da interpretação das Escrituras. Como é que deveriam ser interpretadas as Escrituras, explica que as parábolas são historinhas que têm um fundo espiritual extremamente denso, mas que não devem ser interpretadas literalmente, o que vale é o espírito que anima a parábola. E ele faz uma advertência de que não é a questão de um camelo entrar pelo fundo de uma agulha, ou o rico não entrar no reino dos céus. Ele explica qual é a interpretação devida das Escrituras, e quanto mais maduro é o espírito, afirma ele, mais ensinamentos você tira da parábola, que é apenas uma historinha, uma alegoria, que à medida em que você vai amadurecendo, os anos vão passando, vai se tornando uma pessoa mais experiente, você começa a perceber coisas que, enquanto era criança, não percebia. Para você, enquanto criança, era só uma historinha, uma fábula.
num determinado momento dessa segunda epístola aos Coríntios, Paulo de Tarso assevera o seguinte, abre aspas, a letra mata, o espírito vivifica. Fecha aspas. Então, ele nessa frase, ele condensa a seguinte ideia. O sentido literal da escritura, ou da lei, tanto faz, é um sentido importante. Mas mais importante que o sentido literal é o espírito interpretativo que anima a aplicação daquela lei num caso concreto. Portanto, há que haver uma consonância entre o espírito constitucional e o espírito do intérprete da norma infraconstitucional. Num determinado momento, eu me lembro bem disso, regulamentando a emenda constitucional número 20, a Previdência Social editou uma resolução que tinha uma interpretação dúbia em relação aos requisitos para a aposentadoria. Havia um dispositivo que afirmava que a aposentadoria proporcional exigiria do trabalhador, 2 pontos, idade mínima, vírgula, tempo de contribuição. E eu me recordo que, de forma bastante capciosa, a Previdência Social começou a interpretar essa vírgula como uma conjunção aditiva, que a aposentadoria proporcional, portanto, exigiria os 2 pré-requisitos, tempo de contribuição e idade mínima exigida pela Constituição. A questão chega ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal aplica essa técnica, declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. E ao aplicar essa técnica, o Supremo estabelece que a única interpretação possível para aquela vírgula era de uma conjunção alternativa, ou, então, para a aposentadoria proporcional, o indivíduo ou tinha a idade mínima, ou tinha o tempo de contribuição. Excluiu a possibilidade da interpretação da vírgula como uma conjunção aditiva e. Ao decidir assim, o Supremo Tribunal Federal não tocou na letra da lei, porque a letra mata e o espírito vivifica, parafraseando Paulo de Tarso. O Supremo pura e simplesmente deu uma interpretação que é condizente com o espírito interpretativo do dispositivo constitucional pretensamente regulamentado por aquela resolução da Previdência Social. Então, é perfeitamente possível o Supremo ter feito isso com bastante frequência, que ao declarar inconstitucional a lei, o Supremo não toque na letra da lei, mas sim estabeleça, sem tocar na letra, sem mutilar a lei, o texto legal, estabeleça qual a interpretação mais razoável, qual a interpretação mais condizente com o texto constitucional. E assim, dessa maneira, você tem acesso a um tipo de declaração de inconstitucionalidade que jamais será formal, será sempre material, ou seja, relativo ao conteúdo, onde o Supremo declara procedente o pedido, mas não toca no texto da lei, mantendo a sua letra, mas alterando e impondo, através da eficácia erga omnes, do efeito vinculante, a alteração da interpretação daquele dispositivo. Eu espero que eu não tenha confundido a cabeça de vocês. Mas se houve alguma confusão, por favor, faça uma leitura no meu livro ou num outro livro sobre essas técnicas. Eu só não posso passar batido. Né? Amanhã você tem uma questãozinha de prova, você vai ver lá declaração de inconstitucionalidade por interpretação conforme a Constituição, ou declaração de inconstitucionalidade por parcial sem redução de texto, e você tem que ter uma noção precisa do que isso significa. Então, nessa classificação, né, quanto à forma, eu posso ter a inconstitucionalidade material e ou formal. A formal leva, em regra, claro, existem algumas exceções, mas em regra leva a nulidade total, a declaração da inconstitucionalidade de toda lei. Toda lei. Você pode até figurar um exemplo de inconstitucionalidade formal parcial, mas isso exigiria um exercício de imaginação bastante interessante. Uma lei trata de um assunto que é de competência de lei complementar e trata de assunto de competência de lei ordinária também, e essa lei é uma lei ordinária. Então a parte atinente à lei complementar seria formalmente inconstitucional. Isso pode até acontecer, mas é muito difícil de você visualizar isso.
Geralmente a inconstitucionalidade formal é total. E a material, ela pode ser total ou parcial. Parcial com redução de texto, não causa problema a ninguém. Parcial sem redução de texto. E aí sim, você tem que fazer tem que ter essa abstração, essa elucubração, para entender que o Supremo pode manter o texto e alterar a interpretação. Até a próxima.